Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, secretário de redação assistente do Poder 360 em São Paulo. Hoje é 8 de abril de 2025 e eu estou aqui no Transamérica Expo Center para o BIS Sigma Américas 2025. O BIS Sigma Américas 2025 é um dos principais eventos de iGaming, BetTech e apostas esportivas da América Latina, que acontece desse dia 8 até o dia 10 de abril, com painéis de negócios, com inovação e regulação do setor. O Poder 360 é parceiro do evento. O Jornal Digital vai transmitir ao vivo episódios especiais de podcast diariamente daqui do local, daqui do Transamérica, em um estúdio montado para debater com especialistas, empresários e representantes governamentais que lidam com o tema. Eu estou aqui agora com o Marcos Sabiá, CEO do Galera Bet. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Conrado. Uma honra estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Muito bem. Eu abri aqui agora o site do Galera Bet e me chamou a atenção que, a princípio, a gente associa as casas de aposta aos jogos esportivos, mas o Galera Bet estampa mais entradas de jogo eletrônico. Queria entender, isso faz parte do seu modelo de negócio? De onde vem essa exibição prioritária dos jogos eletrônicos em detrimento às apostas esportivas? É interessante, Conrado, e aí vale dar uma visão geral desse mercado, né? Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos aqui para a gente poder falar sobre esse tema. E, de fato, a gente teve historicamente aí a legalização das casas de apostas e jogos eletrônicos no Brasil, lá com a Lei 13756 em 2018, em que você legalizava essa operação e as casas de aposta então começaram a operar definitivamente no Brasil. Com a edição da 14.790 e a regulamentação ocorrida através das portarias no ano passado, você então tem definitivamente legalizado e regulamentado o mercado de apostas esportivas e jogos eletrônicos. Em todos os sites regulamentados, e aí é importante sempre ressaltar, somente as casas de apostas com o domínio .bet.br são casas de apostas que receberam licença do governo federal para operar no Brasil. Em todos esses sites você vai perceber que você tem esses dois conteúdos convivendo juntos: apostas esportivas e jogos eletrônicos. Quando você entra no Galera, é até interessante você ter ressaltado esse ponto, você vê muito conteúdo de jogo, até porque esse mercado ele tem uma característica em geral. Em torno de 80% deste mercado é um volume de jogos eletrônicos e 20% apostas esportivas. Ou seja, grande maioria é o jogo do tigrinho. Jogo do aviãozinho, do tigrinho. Uhum. E aí é importante a gente até... E 20% só de apostas esportivas. E por que essa característica? A gente está falando do mercado como um todo, não do mercado como um todo, não só a Galera Bet. E por que essa característica, Conrado? Porque a gente está falando muito de apostas esportivas associadas a eventos. E no Brasil, a aposta esportiva está sempre muito associada a futebol. E a gente está falando que aí o principal foco de atenção do jogador é a aposta no futebol. E o futebol é um evento que ele tem datas determinadas. Você vai ter rodada do Brasileirão na quarta-feira, no domingo, algum jogo na quinta, no sábado. Você vai ter jogo de Libertadores nesses dias. O jogo eletrônico, a pessoa ela pode se entreter, se divertir a qualquer instante, a qualquer hora. Ela pode brincar quando ela quiser, a hora que ela quiser. Então, é um conteúdo que está muito mais disponível. Né? Então, você tem essa realidade de você ter jogos eletrônicos sendo o maior alvo de atenção do jogador, a aposta esportiva muito vinculada aos eventos. Né? Então, por isso que chama a atenção que quando você entra num site de uma casa de apostas, você tem muito conteúdo de jogo e, eventualmente, chame a atenção de não ter tanta coisa de aposta esportiva, apesar de sermos conhecidos como casas de apostas. Né? Você citou a regulamentação e citou especificamente 2018, que foi quando deu-se ali o primeiro passo de regulamentação das apostas no Brasil, mas de uma maneira ainda muito precária, né? E isso veio a se consolidar em 2023. Eu queria uma avaliação sua. Como é que você avalia esse processo de regulação das casas de aposta no Brasil? Assim, demorou muito? Houve negligência do poder público em relação a essa regulamentação? Qual é a sua avaliação? É interessante, e esse histórico é bastante importante. Muito boa a sua pergunta, Conrado. A gente tem uma realidade no Brasil de muito preconceito em relação ao jogo. Né?
Porque, infelizmente, quando a gente pensa em jogo, isso não é um privilégio só de alguns, é natural que todo mundo, quando pensasse em jogo no Brasil, associasse a ilegalidade, a jogos ilegais, a ilícitos cometidos, a criminalidade. Até porque o jogo teve a sua realidade de legalização no Brasil e lá na década de 40 ainda teve essa questão de voltar à ilegalidade. Então o jogo tornou-se algo muito vinculado à ilegalidade, o que não é a realidade no mundo, especialmente no mundo desenvolvido. Eu sempre faço questão de ressaltar de que nos países que compõem o G20, a gente só tem 2 que não regulamentaram jogos, Arábia Saudita e Indonésia, e muito por uma realidade de uma maioria religiosa que entende que o jogo não é adequado para a sua crença e é respeitável isso, mas os mais 18 países já regulamentaram jogos. Quando a gente olha, então, para os países membros da ONU, dos 193, 157 regulamentaram os jogos. Então, a gente está falando de uma realidade de regulamentação do jogo já muito abrangente no mundo. E o Brasil estava atrasado em relação a essa agenda. A 13756, em 2018, foi um primeiro esforço, uma sinalização ali final de governo Temer para trazer luz a este tema, para a gente fazer o processo que o mundo desenvolvido fez. Porque existe, eventualmente, o risco de a gente discutir efeitos deletérios que possam decorrer do jogo e muito associado à sua ilegalidade. Então, a melhor solução que o poder público pode dar para proteger os vulneráveis é regulamentar esta atividade. Trazer esta atividade à luz e proteger os vulneráveis através de uma regulamentação robusta. E eu entendo que, desde então, foi o que aconteceu no Brasil. Natural que, como todo processo legislativo no Brasil, você tenha freios e contrapesos, pressões, contrapressões, grupos organizados que eventualmente têm suas resistências em relação ao tema. Isso fez com que essa regulamentação até se estendesse por bastante tempo. Esse período foi prejudicial na sua avaliação? Porque permitiu-se, mas não regulamentou-se. Virou um vale tudo ali por algum motivo, por algum momento? Ou como é que você vê esse período mais específico? Eu acredito que a gente vai chegar à questão da regulação de 2023, mas esse período de 2018 e 2023, ele foi prejudicial? Demorou muito ou não? Sem sombra de dúvida, Conrado, quando você tem um ambiente em que essa própria lei de 2018 ela já previa uma regulamentação que deveria ocorrer em 24 meses. Exato. Não ocorreu, postergou-se esse prazo por mais 24, não ocorreu novamente. A gente permitiu que vicejasse nesse ambiente bons operadores, e aí a gente está falando de casos, modéstia à parte, como Galera Bet, de empresas que estão vinculadas a grupos internacionais como nós, que já operam há décadas ao redor do mundo em ambientes regulados. A gente está falando de pessoas bem intencionadas, com convicções firmes em relação a valores, com preocupação de que esse ambiente de jogo não fosse permeável à lavagem de dinheiro, à manipulação de resultados, à utilização do jogo enquanto compulsão pelas pessoas que são vulneráveis, à exposição de menores ao jogo. Mas você está falando também de pessoas que não têm esses valores, de grupos que se utilizaram desse ambiente desregulado, sem qualquer parâmetro, para vicejar qualquer tipo de atividade. Então, quando você não regulamenta, você permite acontecer isso. E, sem sombra de dúvida, até para as casas responsáveis como nós, isso fez com que se criasse um ambiente onde todo mundo fosse colocado dentro do mesmo saco e considerado como farinha do mesmo saco. Quando é imprescindível que a gente faça essa divisão do joio e do trigo. Desde o começo de nossa operação aqui no Brasil, lá em janeiro de 22, a Galera Bet sempre foi comprometida em que as pessoas que acessassem o site, como você viu lá ao acessar, colocasse seu CPF para nessa inserção do número do CPF a gente já fizesse a checagem de entender. Estamos falando de uma pessoa que é menor de idade? Opa, menor de idade, ainda que não houvesse regulamentação, ao redor do mundo já era uma boa prática de preservar essa pessoa, porque o menor ele não pode se utilizar do jogo por não ter ali o discernimento adequado. Estamos falando de um CPF de um morto? Poxa, como que vai poder entrar uma pessoa que é um CPF inválido? Ou alguém que é politicamente exposto? Então, as casas responsáveis já fazem essas checagens baseadas nas melhores práticas ao redor do mundo. Era imprescindível que isso fosse exigência de regulamentação para todos os operadores. E todos os processos equivocados, ilícitos que ocorreram no jogo, ocorreram por essa ausência de regulamentação. E aí eu faço questão de citar até a questão da publicidade. As casas de apostas se organizaram em associações, as responsáveis, e mesmo antes da regulamentação, construíram um anexo com o CONAR,
no Código de Autorregulamentação Publicitária, especificamente sobre apostas esportivas, para garantir que a publicidade focasse naquilo que apostas esportivas e jogos eletrônicos são, que é entretenimento e diversão. E muitos dos crimes cometidos nessa área é porque você tinha pessoas de má fé cometendo ilícitos, dizendo, não, jogue aqui porque você vai ganhar 5 vezes, o que você jogar 10 vezes, você vai ficar rico. Quando, na verdade, o jogo eletrônico é exclusivamente para entretenimento e diversão. Então, isso tudo demonstra como foi deletério a gente ter tanto tempo de lacuna da regulamentação e como é positivo agora a gente estar vivendo um ambiente regulado. Muito bem. Existem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas aposta com o objetivo de ganhar dinheiro e não para entretenimento e diversão. Isso é algo que vocês têm insistido em termos de publicidade? A gente tem batido muito nessa tecla e agora com a legislação. Desde o começo foi o compromisso do Galera Bet, desse mundo desenvolvido, porque se o Brasil tem um prejuízo de ter sido um dos últimos países grandes do mundo a regulamentarem o jogo, eu sempre digo que a gente tinha que se abeberar da vantagem de poder usufruir das experiências, das lições aprendidas ao redor do mundo. Então a gente não podia errar a mão se a gente já tinha décadas, até em alguns casos séculos, de ambiente regulamentado ao redor do mundo, o mundo todo desenvolvido, e a gente poder olhar para esses países e ver o que deu certo e o que deu errado. Então, desde o começo, a gente teve sempre a preocupação de focar a publicidade nessa dinâmica. Só que você vem de um ranço que o Brasil sempre, esse ambiente ilegal, vicejou com gente, inclusive por ter uma característica especial o Brasil de ser um país rico, mas brutalmente desigual. A gente está falando de um país onde 70% das pessoas recebem até 2 salários mínimos. A gente está falando de um país onde você tem 20, 25 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Então você tem um país brutalmente desigual e que essas pessoas estão à busca de alguma complementação de renda. Se vem um influenciador, se vem alguma publicidade dizendo, olha, joga aqui, você vai ganhar, você vai ficar rico se você jogar nesse jogo, naquele jogo, é natural que essas pessoas com baixo nível educacional, com uma necessidade premente de renda, que elas se atraiam por esse tipo de proposta. E desde o começo, como a gente fez lá com esse anexo que eu comentei do Código de Autorregulamentação Publicitária, e a lei também obriga, hoje com a regulamentação, que todas as casas de apostas exclusivamente foquem o jogo enquanto entretenimento e diversão, proibindo qualquer tipo de publicidade que associe a investimento, a geração de renda, a enriquecimento. E é por isso que é equivocado entender o jogo nessas dinâmicas. Se o jogo ele tem que estar numa linha de orçamento das famílias, é na linha de entretenimento, concorrendo com esse orçamento que existe. Eu vou citar aqui alguns pontos da regulamentação que começou a valer em janeiro de 2025. Enfim, preciso uma autorização do Ministério da Fazenda, preciso ter sede aqui no Brasil. A Galera Bet tem algum grupo estrangeiro, investidor estrangeiro? A gente faz parte do grupo Playtech, que é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Londres, já há mais de 20 anos operando nos mercados regulados ao redor do mundo. As empresas de apostas têm que pagar 30 milhões de reais de licença, de outorga, né, para funcionar por 5 anos. Pagar 12% de imposto sobre o que movimenta, né, sobre o que recebe de aposta. Exato. E quem aposta paga 15% de imposto, além das restrições de publicidade que existem, né? Desestimular a aposta. Exatamente. Né, e essa parte que você citou também, nos sugerir que seja uma possibilidade de renda extra no investimento, que eu acho que esse me parece um ponto central, é um problema social, exatamente, né, como você bem colocou, e as ações de marketing para jogo responsável para quem tem mais de 18 anos. Qual a sua avaliação sobre essa regulamentação? É boa? Precisa avançar? Ou a gente está ainda a passos muito longos de chegar num momento adequado? Eu vou ser bastante sincero aqui nas minhas palavras, até porque eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema, porque de fato estou falando sobre a verdade. Isso é um compromisso. Desde janeiro de 2023, com o novo governo, as casas de apostas foram chamadas, inclusive. Sempre estiveram próximas, discutindo com a sociedade, com os entes públicos, a regulamentação, até porque as casas de apostas sérias sempre tiveram o intuito de regulamentar esse mercado. Porque a gente não queria que esse mercado fosse um ambiente de cometimento de crimes, como em alguns casos ele foi. Então, em janeiro de 2023, a gente começou essa discussão com o novo governo, e uma discussão que iniciou muito com uma preocupação de quanto que esse setor pode contribuir com o ajuste fiscal, com tributos.
a gente tornou essa discussão muito mais ampla para dizer, olha, nós estamos regulamentando um novo mercado, em que a discussão é mais ampla do que só tributação, é uma discussão de fato de combater as ilegalidades que eventualmente haja a intenção de organizações criminosas cometer através desse ambiente, proteger vulneráveis, proteger a sociedade, preservar efetivamente esse ambiente para um ambiente saudável. E essa discussão com o governo foi muito democrática, muito ampla, muito republicana. Faço questão aqui de ressaltar, inclusive, o papel do assessor especial do Ministério da Fazenda, que foi designado pelo ministro Haddad, Francisco Mansur, à época, que foi bastante democrático e republicano em receber todas as casas de apostas que foram até o Ministério para levar as suas contribuições. E nós fizemos questão de também levar as nossas, pela nossa experiência internacional, em outros ambientes regulados, para contribuir na construção dessa regulamentação que deveria haver no Brasil. É ponto pacífico no mundo alguns princípios, como você esboçou aqui, a gente falar de proteção de menor, a gente falar de combate à lavagem de dinheiro, a gente falar de combate à manipulação de resultados, a gente falar em exigência de que essas casas de apostas sejam entidades com sede no Brasil, com executivos que possam dar a cara, que saibam quem são os executivos da empresa, os donos, os acionistas, para que o consumidor possa ser ali preservado, se eventualmente ocorrer alguma coisa, ele saiba a quem direcionar suas reclamações. Então, tudo isso foi objeto dessas discussões, até porque a gente não precisava reinventar a roda. Esses princípios de jogo responsável são princípios que já estão esboçados em todas as legislações de países desenvolvidos ao redor do mundo. E por isso eu acredito que nós temos uma regulamentação hoje que é muito robusta nesse sentido. Hoje, para você abrir uma conta numa casa de apostas, até a gente estava conversando rapidamente sobre isso antes desse momento, você insere seu CPF, que já é imediatamente checado por dezenas de detalhes ali para saber se a gente está falando de um menor, se é um menor vai barrar, se for uma pessoa vinculada ao esporte vai barrar, se for uma pessoa politicamente exposta, se for um CPF inválido, tudo isso para garantir que quem está entrando ali é alguém que tem capacidade. E esse onboard, ou seja, essa abertura de conta, hoje é um processo muito similar a uma abertura de conta corrente. A pessoa tem que fazer reconhecimento facial para garantir que é ela mesma, ela tem que subir os documentos dela na plataforma para a gente garantir que, opa, é a pessoa, os documentos estão comprovando que aquele rosto, aquele CPF, aqueles documentos. Então, tudo isso cria esse ambiente seguro para que a gente saiba que quem está jogando ali é alguém que tem capacidade para discernir, para jogar de forma saudável e a gente preserve a sociedade como um todo. E isso é objeto dessa regulamentação. Você citou, sabe, a questão da manipulação dos jogos, né? Que foi um assunto que cresceu e ascendeu com a ascensão também das casas de apostas de jogos esportivos, né? E hoje as empresas, as bets, têm colaborado com alertas, né? A gente teve agora, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Vitória, se eu não me engano, um jogo em que um cartão amarelo tinha recebido a grande maioria das apostas e esse cartão amarelo aconteceu. E as casas alertaram, né, as autoridades a respeito disso. A galera Bet tem mecanismos também desse olhar para combater a manipulação de resultados? É até importante, esse ponto é muito bacana você ter feito essa pergunta, que esse ponto é sempre objeto de muitas dúvidas. Sempre vale ressaltar que quando a gente fala em manipulação de resultados, o grupo criminoso, a organização criminosa, e às vezes a gente está falando de organizações criminosas transnacionais, grupos criminosos que estão, muitas vezes, localizados em países do Oriente Médio, da Ásia, e se organizam para entender em quais mercados eles vão tentar cometer esses crimes de manipulação de resultados. E vale ressaltar, por incrível que pareça, é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, as casas de apostas são as grandes vítimas desse crime. Por que isso, Conrado? A casa de aposta, quando você entra para fazer uma aposta esportiva, você vai ver ali que tem uma chamada odd, que é aquele númerozinho que diz, se você apostar R$1 é a cotação. Você vai ganhar, se jogar Palmeiras e 15 de Piracicaba, como o Palmeiras é muito mais forte, muito mais favorito, só vai pagar R$1,10 se o Palmeiras ganhar, mas se o 15 de Piracicaba ganhar, você vai receber 15 vezes o apostado. Isso leva em consideração uma série de variáveis em que a casa de aposta está dizendo, como eu sei que a chance é muito menor, menos gente vai apostar no 15 de Piracicaba, eu posso pagar mais aqui, menos ali. Então você tem essa discussão e essa estatística é construída. E se você tem alguma variável que não está sob o controle das casas de apostas,
a casa de aposta é quem vai ter esse prejuízo, porque ela calculou todo esse valor de prêmio que vai ser pago. E diga-se de passagem, na regulamentação brasileira, os prêmios devem ser de, no mínimo, 85% do que é arrecadado pelas casas de apostas, e o histórico no Brasil é de que esse percentual gira em torno de 95%, ou seja, grande parte do que é arrecadado é pago em forma de prêmios. Então, quando alguém vai lá e manipula, e a manipulação é um crime de comprar um jogador ou alguém envolvido com a atividade esportiva, para que aquela pessoa tome um cartão que não tomaria naturalmente, faça um gol contra, alguma coisa do gênero, essa pessoa está cometendo um crime, manipulando o mercado para tirar esse dinheiro da aposta que foi feito e depositado lá na casa de apostas. Então, as casas de apostas ao redor do mundo, naturalmente, constroem estruturas de análise de risco que vão avaliando variáveis que eventualmente chamem a atenção. Não é toda variável, até porque assim, um jogador pode errar naturalmente, pode fazer um pênalti, isso é do jogo. Mas as casas de apostas elas vão tendo gradações para identificar, olha, teve isso, teve aquilo, e sempre é um processo muito cuidadoso, porque você não pode simplesmente achar que porque o jogador errou um passe, então esse jogador está comprado, porque aí começa também a virar esse ambiente de infelizmente o futebol tem muito perna de pau, né? Infelizmente a gente tem que reconhecer que tem muito perna de pau, então tem que ter cuidado com isso, mas o Galera Bet, inclusive, foi a primeira em casa de apostas brasileira a ser integrada à IBIA. A IBIA é essa entidade internacional que toda vez que você vê esses casos de investigação, é ela quem concentra os dados das casas de apostas ao redor do mundo e comunica as entidades públicas, as entidades de investigação, polícia, na eventualidade de identificar uma suspeita de algum ilícito cometido nesse ambiente. Nesse sentido, então, as casas de apostas, e aí hoje no Brasil, todas elas fazem parte desse esforço que inclui a IBIA, autoridades brasileiras, elas vão dando esses alertas para essas entidades que podem, no processo investigativo, sugerir que houve, de fato, algum ilícito ou não. Então, você vai tendo esse fluxo de comunicação, a gente sempre foi muito comprometido com isso. Como eu disse, a primeira casa de apostas a se vincular à EBA no Brasil, ainda antes da regulamentação, porque a gente entende que a manipulação de resultados ela machuca algo muito caro ao esporte, que é essa imprevisibilidade. O bonito do futebol é que mesmo você tendo um time grande, rico, jogando com um time com orçamento menor, o time de orçamento menor pode ganhar. Vocês têm, Marcos Sabiá, vocês têm alguma iniciativa relacionada à questão de saúde mental, questão de vício em jogo, né? Porque é uma dependência, né? E muitas vezes é uma dependência que cria problemas para famílias, né? Fica bastante premente, assim, acho que está atrás só da dependência de álcool e tabaco, da questão do vício no jogo. Vocês têm iniciativas quanto a isso? É até importante esse ponto também, até porque, por convicção pessoal, assim que cheguei no Galera Bet, eu cheguei em setembro de 22, foi um dos primeiros temas que eu me debrucei, porque eu entendo que as casas de apostas responsáveis, elas não podem admitir uma pessoa com compulsão por jogos. Uma pessoa que eventualmente comprometa seu orçamento, comprometa suas relações familiares, sua vida por conta disso, já é uma tragédia social. Então, todo esforço necessário é bem-vindo. Mesmo antes da regulamentação, a gente já tinha essa discussão. E hoje a regulamentação exige algo que nós no Galera Bet fazíamos por convicção, mas hoje todas as casas de apostas regulamentadas no Brasil são obrigadas, que é desenvolver programas de jogo responsável. O que significa isso? Esse mercado tem uma característica, Conrado, que, por incrível que pareça, também as pessoas sempre associam o jogo à compulsão, porque sempre vão ter aquela história, tem um amigo do meu primo que eu conheci, que destruiu a vida, acabou com tudo. Quando você tem pesquisas de entidades reconhecidas academicamente, como Harvard, Oxford, demonstram que o percentual de pessoas expostas ao jogo que desenvolve algum tipo de compulsão são em percentual menor do que outros mercados, como cigarro, álcool, consumo de alimentos. Então você tem nesse mercado um percentual menor, de 1 a 4%. E a gente até tinha uma dificuldade de sistematizar isso no Brasil, porque você tinha um ambiente de jogo ilegal no Brasil, era difícil você conseguir ter uma visão total desse mercado, e agora com o mercado regulado você consegue. A gente tem, então, um mercado regulado onde todas as casas de apostas precisam ter inteligência dentro das suas plataformas para identificar os hábitos compulsivos. Então, quando uma pessoa começa a jogar e o sistema vai identificando que essa pessoa está ficando muito tempo, está jogando um valor muito alto, que ela está jogando várias vezes,
tudo isso vai criando uma gradação em que a gente começa a dizer assim, opa, pode ter um sinal de compulsão. E a gente vai informando essa pessoa, mandando mensagem dizendo, olha, será que não é hora de você descansar? Será que você não deve voltar amanhã? Essa pessoa, eventualmente, se ela vai demonstrando essa compulsão em outros comportamentos, vai aumentando as mensagens até chegar a um ponto de você, eventualmente, suspender aquela conta e, no caso extremo, onde é identificada uma compulsão efetivamente por uma série de dados de inteligência artificial que compõem esse cenário, a gente, então, informa, e isso é uma obrigação de todas as casas de apostas, conectadas ao Ministério da Fazenda, informa esse CPF como um caso de compulsão e essa pessoa estará impedida de jogar em todas as casas de apostas, porque aquele CPF vai ficar bloqueado em todas as casas de apostas. Isso é para proteger essas pessoas. Então, eu digo que essa é uma das boas medidas, porque esse segmento tem esta vantagem em relação a outros segmentos, de poder identificar essa pessoa com esse comportamento, com inteligência artificial, e ter um contato direto, efetivamente. Eletrônico, né? Exatamente. Então, tudo isso é para proteger essas pessoas. Queria falar um pouco de negócio, Sabiá. Qual que é a fatia de mercado da Galera Bet hoje entre as empresas de apostas brasileiras? A gente tem o quê? 170 URLs, né? 170... Hoje, regulamentadas. Marcas, mas acho que elas tem algumas que são concentradas, acho que são 70 e poucas, né? Com a regulamentação, até é interessante isso. Com a regulamentação, a gente tinha 5 mil sites operando no Brasil, alguns dizem até mais, mas você num primeiro momento, só foi concedido licença a 71 empresas. 57 de forma temporária, 14 de forma definitiva. A Galera Bet foi uma das 14 que teve de forma definitiva, ou seja, preencheu todos os requisitos e obteve a licença definitiva ali do governo federal. Hoje você já tem em torno de 80, que depois de 1º de janeiro, outras empresas podem entrar com esse pedido, foram sendo concedidas novas licenças, a gente está falando de mais ou menos 80 CNPJs que podem ter até 3 marcas no seu cabedal. A gente, por exemplo, dentro da nossa licença, eu só tenho a marca Galera Bet, mas eu posso explorar ainda outras 2 marcas, tendo 3 marcas embaixo desse CNPJ, mas sendo a mesma empresa. Então, mais ou menos, esses são os números do mercado que chegam aí nesses 170, 200 URLs que você tem de casas de apostas legais no Brasil, com o BetBR operando aqui no país efetivamente. Então, essas empresas que congregam todo o mercado regulado, a gente começa a ter uma ideia do que é mercado regulado agora. Porque até 31 de dezembro do ano passado, quando a gente falava assim, o que é o mercado de bets no Brasil, era muito difícil de definir. Porque essa ausência de regulamentação, esse limbo jurídico, fez com que você criasse uma situação bastante sui generis nesse mercado, que foi o seguinte: mesmo as casas de apostas sérias, elas tinham uma legislação dizendo é legal, mas a legislação não dizia como você deve operar. Então, por uma questão de segurança jurídica, as casas de apostas sérias todas colocaram suas plataformas em países onde você já tinha regulamentação e com uma licença que pudesse operar para fora desse país. Então, maciçamente, as casas de apostas ficaram com as suas plataformas sediadas ou aqui mesmo na América Central, onde você tinha países que emitiam licença, ou até na Europa, operando para o mercado brasileiro, com o site todo em português operando para o mercado brasileiro. Por quê? Essas casas tinham a preocupação de falar, poxa, mas o que é a regulamentação? Eu posso operar de que forma? Eu não quero correr risco, e em geral a gente está falando de marcas que operam ao redor do mundo, e correr risco de repente, alguém lá no Brasil dizer, não, você pode operar porque é legal, mas você tinha que ter o site dessa forma, dessa. Então, você criou essa situação em que essas casas ficaram operando dessa forma, e aí você tinha essas 5 mil. A partir do momento que você trouxe esse mercado para cá é que você consegue ter ideia o que é o faturamento dessas casas, o que é o número financeiro. Agora que a gente está encerrando o 1º trimestre, é que a gente vai conseguir até o governo federal, porque obrigatoriamente essas casas também elas estão conectadas à Secretaria de Prêmios e Apostas e os dados em tempo real são compartilhados com a Secretaria. Agora que a gente vai começar a ter ideia do que é o mercado de bets. Tanto que a gente teve várias discussões no passado de o mercado ele é um mercado de 200 bilhões, 250 bilhões, 80 bilhões, que é muito difícil, porque tentava-se fazer uma mensuração por PIX e tudo mais, mas a grosso modo a gente consegue entender em termos de fluxo de mercado. Galera Bet é uma das marcas que está entre as 10 marcas aqui operando no Brasil, a gente consegue ter essa ideia por
tráfego, por outros indicadores que não os econômicos financeiros, mas é agora com o mercado regulado que a gente vai conseguir, de fato, entender o que é o faturamento dessas casas, o que é essa base, de fato, de jogadores. Mas vocês têm um faturamento mensal. Exatamente, a gente consegue. Esse faturamento a gente vai divulgar nos nossos números agora, até obrigatoriamente, porque a Playtech também como uma empresa de capital aberto, então esse número vai estar no número consolidado da Playtech e aí a gente vai poder divulgar também. Vocês têm quanto é o investimento em publicidade? A gente tem um investimento que assim, até um ponto importante, Conrado, que esse mercado, você percebeu como ele explodiu. Exato, em termos de patrocínio, publicidade, porque a gente... Tá em todos os lugares, né? Onipresente, em alguns casos a gente tem marcas ali compartilhando o mesmo espaço. A gente, como opera no Brasil desde 2022, a gente tem uma história interessante porque a gente foi a primeira casa de apostas, por exemplo, a patrocinar o Campeonato Brasileiro Feminino. A gente patrocina um clube de futebol feminino muito tradicional, que é a Ferroviária. Já patrocinou Corinthians, Sport, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro como patrocinador exclusivo. E a gente viu como esse mercado ele explodiu em termos de valores de patrocínio. A gente está falando aí de hoje no futebol, simplesmente algo em torno de R$1 bilhão investidos pelas bets. A gente sabe que esse é um valor que ele não é sustentável no longo prazo, mas também a gente sabe que isso é uma realidade de mercados que foram recém-regulados. Existe um esforço muito grande, depois assenta. A gente vivenciou, de certa forma, isso no futebol, com bancos digitais, com empresas de eletrônicos, agora é o momento das bets. A tendência é que no médio prazo a gente tenha ali uma estabilização desse mercado com valores que sejam mais reais com a dimensão do mercado. Marcos Sabiá, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, Conrado. Marcos Sabiá, que é CEO do Galera Bet e conversou aqui com a gente, com o Poder 360, com a audiência do Poder 360, falou aos leitores do Poder 360 na BIS Sigma Américas 2025, esse evento de iGaming, de apostas esportivas, um dos maiores da América Latina. Obrigado, Marcos Sabiá. Eu lhe agradeço, Conrado. Foi um prazer esse nosso bate-papo. Muito bem. E nós vamos continuar com as entrevistas durante o evento, que hoje, 8 de abril, amanhã, 9 de abril, e na quinta-feira, 10 de abril. Até a próxima. Muito obrigado.